Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Só os que encontraram digam amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado. Na tradução diz: aquele que não tem a graça de Deus. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de assentar, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nos colocamos diante da tua majestade eterna, da tua presença, para adorá-lo, para render honras, glória, louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, prepara os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para receber a tua palavra. Tira, Senhor, toda distração, todo pensamento perdido. Nos tira, ó Pai, das legalidades que nos afasta de ti e nos concentra segundo o teu propósito e o teu querer. Fala conosco através da tua palavra, porque a maior profecia do Senhor para as nossas vidas é a tua palavra, e nós te louvaremos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que requer de nós muita atenção para compreender a sua profundidade. Estamos agora diante
dentre as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós lemos a partir do versículo 14, a 7ª carta à igreja que era conhecida como a igreja de Laodiceia. É importante a gente destacar que, mesmo a Bíblia frisando a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, e também as 2 primeiras, que é Esmirna e Pérgamo, o Senhor não estava direcionando uma palavra a placas de igreja ou de ministérios, exemplos. Se fosse nos dias de hoje, não seria uma carta exemplo para a Igreja Universal, outra para a Batista, outra para a Presbiteriana, outra Adventista, outra para a Assembleia de Deus. Não é isso. O Senhor estava direcionando cartas às igrejas que, de alguma maneira, em seu comportamento, estavam demonstrando algo que, embora eles diziam ser e ter, mas não tinham e não era todas. Mas quando a palavra de Deus está frisando acerca da 7ª carta, que a escrita do texto é bem clara ao frisar, dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Se vocês observarem a escrita do texto, no capítulo 2, no versículo 8, o Senhor começa dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. No versículo de número 12, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. No versículo 18 do capítulo 2, ele diz: e ao anjo da igreja de Tiatira. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes. No capítulo 3, no versículo 7, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Até que chegamos no versículo 14 do capítulo 3, que diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Todas as cartas foram direcionadas primeiramente ao anjo da igreja. Por que é que Jesus não direcionou as cartas à membresia das igrejas, mas sempre designada ao anjo da igreja? Aqui encontramos que há uma responsabilidade diretamente ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor, o líder, aquele que conduz as ovelhas, o rebanho, que não são deles, mas que estão, enquanto estiver nesta terra, sobre as suas responsabilidades. Por isso que qualquer dúvidas, problemas, dificuldades, alguma questão que tem que ser resolvida, um pedido de socorro, uma mão amiga, eu tenho que procurar diretamente o anjo da igreja, o pastor, o líder. Uma vez eu vi alguém dizendo assim: mas fulano não teve uma prestação de contas comigo, não me pediu permissão para tal ato. E eu perguntei: quem é o pastor lá da igreja que você congrega? É você? Ele disse: não,
meu pastor é fulano de tal. Eu disse, então você está muito indo fora do que a Bíblia ensina. O tratamento, a justificativa, o como deve ser conduzido, deve se tratar com o seu líder, seu pastor. Você já observou que todo ministério, quando começa a surgir um pequeno grupo, e aquele grupo começa a tratar dos assuntos entre si, e aquelas ovelhas, em vez de começar a acompanhar o seu pastor, o seu líder, começa a acompanhar aqueles grupinhos isolados, daqui a pouco, quando pensa que não, o líder daquele grupinho sai da igreja e leva as ovelhas com eles. Por quê? Porque tem ovelha que deixa de seguir o pastor, deixa de obedecer o pastor, deixa de ouvir o seu pastor, deixa de ser aconselhado e orientado pelo seu pastor, para dar ouvidos a quem não deve dar ouvidos. Observa que a palavra aqui é muito clara. Eu não vou me aprofundar nisso, porque o propósito da mensagem não é esse, mas que fique claro, os irmãos leram aqui juntamente conosco, as cartas que foram direcionadas ao anjo da igreja. Então escreve isto, diz o amém, a testemunha, nunca seja testemunha infiel, custe o que custar. Aí eu te pago tanto para você mentir lá. Não faça isso, seja verdadeiro. Diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São palavras ditas pelo próprio Deus. Não foram palavras terceirizadas. Foi o Senhor quem falou. Não foi profeta, não foi sacerdote, não foi profetisa, não foi levita, não foi os anciões, mas foi o próprio Senhor. Aí ele inicia a dizer: eu sei, ele não está dizendo eu fiquei sabendo, me contaram, me disseram, eu ouvi dizer. Não, ele está dizendo eu sei. Ele não viu, se fosse nos dias de hoje, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não. Ele está dizendo claramente: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Em outras palavras, ou é ou não é. Não existe meio termo. Tu serve a Deus? Eu não sei. Talvez. Tu serve a Deus? Eu estou decidindo ainda. Ei, sai de cima do muro. Desce. Sai do muro da incerteza, da dúvida. Senão a trombeta vai soar e você vai ficar aí com as incertezas da vida. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, nós estamos numa campanha de quê? Buscando o quê? O avivamento. Avivamento, olhe para cá, avivamento constitui-se alguns aspectos da nossa vida. Não podemos ser frios e nem morno, tem que ser. Eu não estou dizendo acerca de pular, rodar, sapatear. Tem gente que Deus usa assim, mas isso não define avivamento. Isso não define quem é cheio do poder. Tem gente que não roda, não sapateia, não entra nos mantos, fica quietinho ali, ó, só dando glória a Deus e aleluia. Aí às vezes quem roda, não estou generalizando, mas tem uns que é assim. Pelo fato de rodar, sapatear, entrar nos mantos, e olha para o irmão, para a irmã que não entra, que não roda, não sapateia, diz: essa irmã é uma geladeira.
já começa a demonstrar por onde? Pela sua língua. É fogo, é tocha e a língua deste tamanho. Você está entendendo? Não adianta ser cheio do fogo e não vigiar. Tem que ter domínio próprio. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder para dar vida, mas também tem poder para matar ou para tirar. Então tem que ter sabedoria. Nunca se define alguém pelos dons, pelos talentos, mas pelo seu testemunho de vida, pelo seu caráter, pela sua postura. Nós vamos entender acerca do real avivamento nesta noite. O versículo 17, o Senhor diz assim: como dizes? O que está escrito aí? Irmão, continue com a Bíblia aberta. Como dizes, rico sou. O Senhor não estava dizendo, falaram que vocês é rico, disseram que vocês é rico, mas Ele está dizendo, vocês mesmo dizem, rico sou. E além de ser rico, estou em outras palavras, sou rico e não para de enriquecer. Estou cada vez mais enriquecendo. E chega a dizer, e de nada tenho falta. Aquele povo era um povo que dizia ser rico, dizia estar enriquecendo, e ainda dizia para todos e para si mesmo, de nada tenho falta. Em outras palavras, eu não preciso de nada, e nem de ninguém, inclusive do Senhor. Queridos, escute-me o que eu vou lhe dizer aqui agora, com a experiência de mais de 20 anos pregando o Evangelho. Infelizmente é uma grande realidade o que eu vou dizer aqui. Tem gente que quando não tinha nada, era uma tocha nas mãos de Deus. Depois que Deus deu quase tudo, é um pinguim nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo aqui, eu volto a dizer, não estou dizendo conceito de rodar, pular, sapatear, não, mas é porque não tem mais a sede das coisas de Deus, não tem mais o anseio. Vir para o culto é como se viesse por vir. Participar dos compromissos da igreja não tem mais importância como tinha antes. As coisas de Deus estão em terceiro lugar, em terceiro plano. E o que Deus mais espera de nós é que nós tenhamos uma vida fervorosa na presença dEle, buscando a Ele, adorando a Ele, tendo sede das coisas de Deus. Eles achavam, porque eles tinham tudo do bom e do melhor, não precisava mais orar, não precisava mais congregar, não precisava mais cooperar, não precisava mais se envolver com as coisas de Deus. Eles já estavam realizados com tudo que eles tinham, e dizia, de nada tenho falta. Há uns tempos atrás, quando um crente estava na prova, ele corria para os pés do Senhor, subia monte, descia monte, ia para a vigília, não faltava um culto, era chorando no culto, era falando em línguas estranhas, era quebrantamento de corpo, alma e espírito. Mas as coisas andam tão sérias de uns tempos para cá, que alguns nem conseguem mais fazer isso, ficam anestesiados, não tem mais o anseio das coisas de Deus, não querem mais. A prova, em vez de impulsioná-los a vencer, anestesiaram seus corações, estão parados, dormindo em meio a uma grande multidão. Eles dizem, de nada tenho falta, mas o Senhor diz assim, não sabes que és um desgraçado. Que é isso, bispo? Um palavrão desse na Bíblia? Já li para vocês e expliquei anteriormente. A palavra desgraçado aqui está querendo dizer aqueles que não têm mais a graça de Deus. Em outras palavras, não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais disposição. Como andam os nossos altares da atualidade? Como andam os pregadores, os pastores, os obreiros, a membresia da atualidade? Com as igrejas modernas e outras nem tanto,
Pregadores que sentam nas cadeiras acolchoadas, cruzam suas pernas, pegam seus iPhones, enquanto o culto está dando prosseguimento, ele está navegando no WhatsApp, navegando no Facebook, navegando no Instagram. Não dá um glória, não dá um aleluia, não fala em línguas estranhas, não derrama lágrimas, mas quando diz vamos ouvir o mensageiro da noite, quando ele pega o microfone, ele quer soprar fogo na igreja. E ai dos irmãos se não der glória. Como estão os nossos altares nos dias da atualidade? Obreiros cansados, dormindo durante o culto, uma abrição de boca, um após a outro, e tem uns que não conseguem nem disfarçar, tem uns que faz assim, durante o culto, ele... porque priorizam seus afazeres, mas não alimentam mais a sua vida espiritual. Estão como? Estão vivos, mas estão mortos. Estão andando, mas estão parados espiritualmente. E o Senhor está às portas para buscar a sua noiva. E se Ele chegar hoje, agora, neste momento, Ele vai nos encontrar acordados ou vai nos encontrar dormindo? Ele vai nos encontrar atentos ou desapercebidos? É hora de despertarmos, é hora de acordarmos para viver o que Deus tem proporcionado para mim e para a tua vida, assim diz o Senhor. Aí o Senhor Jesus diz: e miserável, pobre, cego e nu. Por que miserável? Porque só vive uma vida de miséria espiritual. Não sente mais a presença de Deus. Está pobre de unção. Não é que a unção de Deus não tem mais, é ele e é ela que não busca mais. É preciso reagir no meio do vento, é preciso reagir no meio da provação. Pobre, cego e nu. Tem olhos, mas não enxerga o mundo espiritual. Não enxerga, não consegue ver mais. A escama espiritual está cegando o entendimento de muitos. Lembra do apóstolo Paulo? Ainda quando era Saulo, quando foi chamado, o próprio Senhor disse que havia escamas tampando sua visão. Depois que ele recebeu a oração de Ananias, as escamas saíram dos seus olhos. E ele passou a enxergar o que outrora ele não conseguia enxergar. Tem crente que está sendo bombardeado no mundo espiritual, mas porém ainda não fez. Eu não estou te dizendo que você tem que gritar, porque tem momentos que a resposta é silêncio. Dependendo da situação, a arma que você vai utilizar não é o brado, não é o grito, não é o profetizar, não é o gritar. Tem momentos que você vai ficar em... Tem tempo para isso, Eclesiastes 3 diz. Tem tempo de falar e tem tempo ficar calada, viu? O inimigo quer que você fala, quer que você fala, vai, fala, e tem uns que ainda não vigia, fala o que não deve, né? O inimigo fica doidinho, fala alguma coisa, fala, e tu ó, caladinho. O inimigo fica doidinho da cabeça, que a Bíblia diz que ele não consegue ler os nossos pensamentos, então ele fica doidinho olhando e pensando, será o que ele quer dizer? Será o que ela está pensando? Será o que ele está pensando? Não sabe, mas o Senhor sabe, Ele sabe, Ele conhece. Cego e nu, aconselho-te, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que... Em outras palavras, o que você precisa, o mundo não pode te dar, mas somente eu, o Senhor. Não é um ouro que se corrói com o tempo,
não são vestimentas naturais, materiais, que com o tempo a traça come e corrói, mas é aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a tua vida, é eterna. Aí no versículo 19, o Senhor fala algo que chama muito mais ainda a nossa atenção. Olha o que o Senhor diz para eles: eu repreendo. O que ele diz? Peraí, vamos pausadamente. Primeiro, eu repreendo. O que é repreender? Corrigir. Tem momentos que nós vamos ser repreendidos. Exemplo: ô Mário, essa cadeira ali, Mário, ó, coloca para lá, Mário. Um exemplo. Você está entendendo? Irmã Rayane, você faltou o culto, irmã Rayane, domingo passado. Repreensão. Você está entendendo? Ô irmão Cláudio, seu lugar é aqui, irmão Cláudio. O que você está fazendo aí, meu filho? Já tem um obreiro. Repreensão. Irmão Evaristo, tu anotou os nomes, irmã Evaristo? Cadê os nomes dos visitantes, irmã? Ah, esqueci. Repreensão. Tem momentos que o Senhor vai nos repreender. Você está entendendo? Você lembra que você fez isso e não deveria fazer? Você lembra que você faltou em alguma coisa, em algum sentido, em algum aspecto? A gente temos que estar prontos para isso. Por quê? Porque se a gente não entender que o Senhor também nos repreende, quando Ele nos repreender, quem está me ouvindo, diga amém. Olha meu crente, ó. O que foi, rapaz? O que aconteceu? Depois eu te conto. Quando terminar o culto eu te conto. Eu não estou legal. Você está entendendo? Terminou o culto, o que foi? Você não viu não? O que foi? Me repreendeu, chamou minha atenção. Para com isso, irmão. O Senhor repreende. O Senhor nos corrige. Eu tenho um costume de dizer, sempre frisei isso desde o início do meu ministério: se nós não queremos ser chamados à atenção, não façamos por onde. Se está, olha, escute aqui que eu vou te dizer: se está errado, fique quieto. E se está certo, fique quieto também. Fique quieto também, é um conselho. Tem momentos, olhe para cá, que a paz vale mais do que a razão. Você está entendendo? Eu ando num nível, irmãos, ultimamente, eu estou bem caladinho assim, sempre falando com Deus. Eu ando num nível, missionária Terezinha, que eu estou longe de problema. Eu quero ficar longe de problema. Eu não estou dizendo que a questão de eu estou com um problema, então não vou resolver, vou ficar fugindo dele. Não é esse sentimento, não é esse entendimento. Eu estou falando assim, longe de problema. Se eu vejo que aquilo ali vai dar problema, eu me afasto. Fique longe. Eu estou no nível que se alguém chegar para mim e falar assim: bispo, tu sabia que 10 mais 10 é 590? Eu digo: parabéns. Ah, miserável. Parabéns, bicho inteligente, viu? Tirou 101, não foi nem 100. Ah, bicho bom de matemática. Você está entendendo? Porque tem gente, irmão, que não adianta. Já viu aquele ditado da murra em ponta de faca? Eu vi um filme uma vez assim, missionária Terezinha, o caba falou: cuidado para não dar murra em ponta de faca. Aí depois mostrou ele sonhando, ele batendo assim, dando um monte de murro na ponta da faca assim. Tem gente que não adianta você falar. Você está mostrando, você está falando: meu filho, essa toalhinha vermelha. Não, meu pastor, isso é rosa. Rapaz, isso é vermelho. Não, isso é azul. Isso é vermelha não, isso é verde. Então tem gente que não adianta. Você está falando, você está ensinando: meu filho, não vai por aí, não é desse jeito, não é dessa forma, e desse jeito você vai sofrer, mas não quer do jeito dele. Aceite a correção e você vai vencer. Aceite ser repreendido, que a vitória vai chegar. Agora, enquanto quiser fazer do seu jeito, papai, aí o negócio vai ficar complicadíssimo. É desse jeito. Eu repreendo, diz o Senhor. E depois
está com a Bíblia aberta, e depois castigo. Então já vá se acostumando, viu? O Senhor também castiga. Ele também, não é só negócio de... Irmão, o Senhor não vai nos adular, não. Tira isso do seu coração. O Senhor tem que me adular para eu servir a Ele, porque você está perdendo tempo. É mais fácil Ele pegar e te castigar, te colocar de castigo. Tem gente que está de castigo. E eu vou mais além. Quando você vê alguém de... Quando você vê alguém de castigo, não tente ajudar. Eu não estou dizendo questão quem está na prova. Não. Castigo é uma coisa, prova é outra. Às vezes Deus está provando o irmão. Ô irmão, estou passando uma prova aí. Ore a Deus, peça a direção, se você pode ajudar ele entrando na prova, viu? Agora, quando Deus está castigando alguém, se tu for ajudar, vai sobrar para você também. É que nem na vida conjugal. Na vida conjugal, exemplo, na vida conjugal, um exemplo. Presbítero Adriano pega Vitória e diz: Vitorinha, minha filha, você vai sentar aqui nessa cadeira, está de castigo. Ele está de castigo, vai ficar aqui 20 minutos, está de castigo. Aí passa 2 minutos, vem Ana Evaristo, diz: o que é que minha filha está fazendo aqui? Aí ele diz: botei ela de castigo. Ela disse: não, minha filha, chegue. Vai dar negócio de ficar de castigo, rapaz, negócio de ficar de castigo. Vou botar você junto com ela de castigo. Não, não é assim que funciona. Quando um coloca, o outro não pode interferir na disciplina. Não pode. Se ela dissesse, falasse: mamãe, me tire daqui, mamãe já teria que dizer: não posso, seu pai que colocou. É só quando ele falar que o castigo terminou, a disciplina terminou. Não posso. Assim é o Senhor. Quando o Senhor coloca um de nós em castigo, Ele que colocou, só Ele que pode tirar. Às vezes você está ajudando alguém que está de castigo, e aí tu está sofrendo junto, e aí está confundindo as coisas, dizendo: a tua prova é a minha prova, meu amado. A tua luta é a minha luta, minha amada. Nós estamos juntos, viu? É que nem Ruth, o teu Deus é o meu Deus. É assim? O teu castigo é o meu castigo. Então vá sofrer junto. Vá. Tem coisa que a gente tem que somente orar. E vou lhe dar mais um conselho: orar de longe. Viu? Ore de longe. Principalmente aqueles crentes rebeldes, que não gosta de se sujeitar a pastor, a liderança, que não gosta de ser fiel a Deus, ao ministério, e quer fazer as coisas de qualquer jeito, é do jeito dele, é do jeito dela. Logo Jeová põe de castigo. E quanto mais birra fazer, mais tempo o castigo dura, viu? É melhor fazer o que Deus está mandando você fazer, do que depois o negócio ficar mais complicado. Aí ele diz assim: repreendo e castigo a todos quanto... Se você está sendo repreendido e castigado pelo Senhor, não é porque Ele te odeia, mas é porque Ele te ama. Aí ele conclui o versos 19 dizendo: se pois zeloso e arrependa-te. Os irmãos observam que o Senhor falou sobre todas as qualificações do povo. Diziam ter tudo, mas não tinha. Dizia ser rico, mas não era. Diziam ser fiel, mas eram infiéis. Só que Deus é tão misericordioso, Ele ama tanto o seu povo, que Ele deixa a eles uma proposta final dizendo: se pois zeloso e arrependa-te. Quer vencer na vida? Arrependa-te. Se fez algo que não deveria fazer, arrependa-te. Se saiu da direção de Deus, ainda não acabou. Deus está te dando oportunidade. E que a oportunidade é essa? Arrepende-te. Senhor, oh Senhor, I love you, Senhor. Por que é que eu tenho que se arrepender? Resposta:
é porque eis que estou à porta e bato. Primeiro ele está dizendo que ele está, a porta está batendo. Aí ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, e não basta ouvir, tem que fazer o quê? Abrir a porta. Aqui nesse conceito não é ele que vai abrir, quem tem que abrir sou eu e você, somos nós. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O Senhor não vai invadir a tua casa. O Senhor não vai arrombar a porta espiritual do teu coração. Ele não é invasor. Ele não é invasor. Se você abrir, ele vai entrar. E o que vai acontecer? E com ele cearei, e ele comigo. Aí no versículo 21 ele diz: ao que, olhe para quem está perto de você e diga: ao que vencer. Não é ao que desistir. Você está entendendo? É não, irmão. Porque tem gente que pensa que vai vencer sem lutar. Você está muito enganado. Está muito enganado. Vai entrar num ringue de MMA e dizer: eu não vou lutar, eu estou cansado. Estou nem aí, vou ficar quietinho no meu canto. Irmão, sinto muito lhe dizer, você vai apanhar mais do que saco de pancada. E se sobreviver. Soldado vai para o campo de batalha para lutar. Nada nessa vida vem de bandeja na nossa mão. O que vem fácil vai fácil. Não se iluda. Tudo de vitória em nossa vida exige esforço e dedicação. Por que é que quem trabalha recebe o salário no final do mês? É porque trabalhou. Agora vai a pessoa dizer: eu vou fazer nada. Vou fazer nada. Porque o Senhor disse que a bênção virão e me alcançarão. Pô, fique lá deitado para tu ver se a bênção vai te alcançar. Vai nessa. Vai nesse conceito para você ver. Tem que correr atrás, irmão. Tem hora que Deus nos coloca numa prensa assim, num beco sem saída, e Ele ainda chega no nosso ouvido e fala bem assim: não é o inimigo não, estou falando o Senhor. Ele diz: e aí, o que você vai fazer agora? Aí tem uns ainda que é meio doido espiritualmente, ainda fala assim: Deus proverá, vou fazer nada. Aí o Senhor diz: porra, então tu vai passar mais um pouquinho na prensa. Tem que reagir, tem que fazer alguma coisa. Tem que clamar a Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Me mostra, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o teu propósito nisso? Então, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Aonde? No meu trono. Assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu. Quando Jesus estava em vida terrena, certa feita, uma mãe chegou ao Senhor e disse: Senhor, permita-nos um pedido. Pois não. Permita que os meus 2 filhos, um sente à tua esquerda e à tua direita no teu trono. Ele disse: não, isso não cabe a mim. Isso só cabe ao meu Pai. Aqui não. Mas aqui nesta passagem ele está dizendo: mas aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí na conclusão, no versículo 22, para a gente finalizar a mensagem, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos aqui têm ouvidos? Levante a mão e glorifique a Jesus nesta noite. A palavra de Deus nunca foi tão pregada quanto a atualidade tem sido.
Os ouvidos estão escutando 24 horas por dia. A Bíblia diz que o Senhor fala através dos profetas. A Bíblia diz que o Senhor fala através de sonhos e visões e revelações. A Bíblia fala que o Senhor fala através da sua palavra. E nos dias de hoje, o Senhor está falando no Facebook, o Senhor está falando no Instagram, o Senhor está falando no WhatsApp, o Senhor está falando no Telegram, o Senhor está falando na televisão, o Senhor está falando no rádio, o Senhor está falando pelas ruas. Em todos os lugares o Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado. Os ouvidos estão ouvindo, e que ouçam, porque quando a trombeta soar, ninguém vai poder tentar ou querer barganhar, dizer: Senhor, eu não ouvi. Dizer: você já ouviu sim. A palavra está falando, a palavra está dizendo nessa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Senhor está falando nos últimos dias? É tempo de despertamento. Te levanta, te dispõe, volte ao primeiro amor, volte ao início de tudo. Seja melhor do que você já foi antes. Seja o melhor de si para Deus. Faça como o apóstolo Paulo: me deixarei desgastar em prol do teu reino e da tua obra. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Um dia eu ouvi uma irmã dizendo: está vendo aquele irmão ali? Eu disse: aquilo é um instrumento nas mãos do Senhor. É um instrumento, Deus usa muito, 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 muito. Aquilo ali é tocha de fogo, aquilo ali é cheio do poder, aquilo ali é um instrumento, é um instrumento. Falei: rapaz, me humilhou. Só faltou falar assim para mim: tu é uma faísquinha perto dele, aquilo ali que é um instrumento. Você está entendendo? Aí eu falei assim: mas tu sabia que instrumento toca bonito? Não toca? Toca bonito. Mas tu sabia que tem momento que o instrumento desafina? Desafina. E tu sabia que quem afina o instrumento quando desafina é quem toca ele? Então, se é instrumento nas mãos do... vai ter momento que o Senhor vai ter que aí é onde dói. Você está entendendo? Você vai afinar um violão daquele ali, você começa pela corda de cima, você vai tom, tom, tom. Aí você vê, não está bom, você vai tom, tom, tom. Aí eu toquei. Você vai para a corda fininha de baixo, a primeira... aí você vai tom, tom, pá, eita ferro, quebrou a corda. E quebrou, e agora? Só outra. Você está entendendo? Às vezes é assim. O Senhor vai nos afinar, mas Ele está vendo, ele diz: essa corda aqui eu vou quebrar. Pá, Ele quebra. É onde você diz: ai Senhor, não estou aguentando mais esse processo. Ai Senhor, está doendo. Senhor, o que eu estou passando está muito difícil. É o Senhor afinando você. Tu não diz que é instrumento nas mãos do Senhor? Permita ser afinado por Ele. Ele vai afinar você até você ficar mas bem afinado do jeito que Ele quer. Para Ele te usar na obra dEle, para Ele fazer com que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Avivamento é vida no altar de Deus. Avivamento é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Avivamento é santidade. Avivamento é obediência. Avivamento é submissão. Avivamento é compreensão. Avivamento é mudança de caráter, postura de comportamento. Avivamento é fidelidade ao Deus da Bíblia. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor mostrou à igreja de Laodiceia as suas falhas, os seus deleitos, os seus pecados e as suas transgressões, mas concluiu dizendo: eu te dou uma chance, arrependa-te, começa de novo, recomeça de novo, reinicia de novo, prossiga de novo, busque de novo, avança de novo, e tu vencerás esta batalha.
Eu não sei como está o teu coração, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando na sua vida, mas o Deus da Bíblia não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Você que está no templo, você que está em casa, o Senhor conhece as tuas obras e te diz nessa noite que Ele te dá uma nova oportunidade, de um novo recomeço. É tempo de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Eu finalizo a palavra perguntando nessa noite: aonde é que está você que ouviu esta palavra, que recebe esta palavra e sabe que da forma que você está não dá para continuar, que quer realmente, verdadeiramente mudança de vida, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, de corpo, alma e espírito, e quer viver um novo tempo na presença de Deus? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? O Senhor te ama, Ele quer te salvar. Tem alguém que reconhece que precisa de uma nova história, de um novo tempo? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando mais uma oportunidade. Não deixe a oportunidade passar, porque amanhã pode ser tarde demais, diz o Senhor. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Vamos finalizar. Ó Deus da Bíblia, a tua palavra foi pregada aos corações nesta noite. Tu és Deus zeloso, poderoso, justo, santo e fiel, e possamos buscar o verdadeiro avivamento, uma vida de obediência e santidade na tua presença. Fortalece, ó Deus, os que estão fracos, alegra os que estão tristes, enche os que estão vazios da tua presença. Cria em nós o coração puro, quebrantado, sincero e obediente diante da tua presença. Abençoa os que clamam, abençoa o teu povo com poder e autoridade, abate as afrontas do inimigo, os projetos do mal, e abençoa o teu povo nessa noite. Nós profetizamos a tua bênção e a tua vitória nessa noite, pelo poder e autoridade que há em ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.